Bora lá começar? Olá, tudo bom? Esse aqui é o meu vídeo da PS de Física 2, cujo trabalho objetivo era você analisar um movimento harmônico simples, amortecido, e você modelar a equação, achar os parâmetros utilizando ferramentas computacionais, no caso, né? Algumas diretrizes do trabalho antes de começar. O comprimento do pêndulo tinha que ter entre 50 a 80 centímetros, a massa dele tinha que ser de 100 a 300 gramas, e o vídeo em torno de 1 minuto. Só aqui mostrar para vocês um pouquinho de como eu montei meu pêndulo. Aqui eu usei uma meia preta, que pesava 54 gramas o par. Aqui as minhas chaves de casa, que pesavam 107 gramas. Aqui eu juntei elas, e daí ficou... Esse daí seria a bola no meu pêndulo, no caso, né? Ficou com 121 gramas. E essa enfermagem aqui é o cordão que eu usei, que daí eu prendi ele a uma altura de aproximadamente 60 centímetros, né? Aqui está o vídeo do meu pêndulo. Esse vídeo aqui eu só botei para mostrar para vocês, para não ficar muito grande a explicação aqui. Ele está acelerado 4 vezes, deixa eu dar play. Ó, ele começa angulando e tu começa a claramente ver que ele vai amortecendo. Vamos começar a falar do código então. Aqui você tem as bibliotecas utilizadas. Eu utilizei aqui o OpenCV para processamento de imagem. No geral, assim, captura e leitura de frames, aplicação da máscara, que vai ser estratégia que eu vou falar daqui a pouco que eu usei. E o que mais que ela faz? A conversão de espaço também é a biblioteca principal do trabalho. Aqui a NumPy faz o cálculo, a manipulação de dados, ela gera o array para manipular uma parte do código ali. Aqui o Matplotlib, ele ajuda na visualização dos dados e também na tu criar gráfico. Aqui o SciPy, tu utiliza ele para otimizar a curva e para calcular os parâmetros do modelo físico. O Panda foi para facilitar um pouco o que os outros fazem, sendo bem sério. Ele facilita a operação de filtragem e análise, resumindo assim. O que o OS subprops é só para gestão de arquivo e o diretório que vai ver. A estratégia aqui que eu utilizei para analisar o pêndulo foi que, vocês já vão ver daqui a pouco que o código está dividido em 4 funções e a main, mas ele pega e ele analisa cada frame do vídeo, certo? O meu vídeo acho que tem aproximadamente 4.160 frames, algo assim, e ele vai analisar cada um. Ele vai utilizar a estratégia de você montar uma máscara binária. Essa estratégia a gente já tinha usado em uma outra matéria da faculdade, então eu já estava familiarizado com ela, e daí eu pensei em utilizar ela para você identificar o que é a bola do pêndulo, para você manipular os dados e tudo mais, né? Então é por isso, eu acabei esquecendo de falar antes, que eu escolhi o material preto para deixar como uma bola do meu pêndulo, como uma parte que oscila, e o meu cordão e o fundo dele são brancos. Isso foi uma escolha estratégica para facilitar para você analisar, para você conseguir trabalhar isso. A primeira função do código aqui é processar vídeos. Ela abre o arquivo e ela obtém os FPS, né? O que ela vai fazer, ela vai ler os frames, né? Então, tanto é que ela até printa aqui o número de FPS, assim que eu consigo calcular. E antes mesmo, quando eu estava testando, eu vi o número de FPS, né? Ela cria essa lista aqui, que é positions, que é extremamente importante, eu vou usar ela ao longo do código. E o que ela faz, basicamente, ela começa aqui já a montar a máscara binária, né? Aqui ela já dividiu os pixels em dois, já separou eles. E aqui ela começa a contagem de frames. E aqui já, o que eu achei interessante nesse código é que eu não usei o modelo de cor RGB, né? Eu preferi usar esse HSV, que eu não sei qual a representação que eles usam, acho que é aquela que é com círculo de cores, só que é um modelo baseado em saturação, né? E daí eu pensei que como a gente está usando como o cerne do trabalho é diferencial, o que é mais escuro e mais claro, eu pensei que seria mais fácil usar esse modelo de identificação de cor, né? Essas linhas aqui, elas meio que aperfeiçoam um pouco a máscara binária, que é aquela coisa, remoção de ruído, preenchimento de buraco, para ficar mais fácil, né? E aqui já é legal essa função também, que ela já começa a detectar o pêndulo, né? O que é aquela minha meia, né? O que ela faz lá, ela já vai verificando aqui. Aqui, por exemplo, já aqui, ó, aqui ela vai analisando e ela já consegue identificar o centro geométrico, ela já estima o centro geométrico.
E ela vai identificando as posições do pêndulo utilizando o seu centro geométrico em si para daí fazer as variações, certo? E é basicamente isso que a função processar vídeos faz. Bom, aqui é a próxima função, no caso aqui, que é a converter para físico. Inicialmente eu não quis, eu queria fazer o programa inteiro sem fazer uma função para isso, que para mim era muito trivial. Na minha cabeça era, acabei fazendo, ficou bem mais fácil. Que é uma função que basicamente você pega e você converte os pixels para uma grandeza física, né? Porque senão eu teria que calcular todas as grandezas, tipo, com base na variação da tela, né? A minha processar vídeos, ela analisa os pixels dos frames, né? E não uma variação em metro, por exemplo. E então aqui, né, ele tem a variação de pixels, e aqui eu faço o fator de conversão. Sendo sincero, eu utilizei diversos métodos para tentar pegar esse fator exato, e é meio que eu cheguei na conclusão que esse daqui era uma aproximação muito boa. Na minha opinião, pelo menos, foi uma aproximação muito boa, e eu vou continuar com ela. Daí aqui ele pega, ele converte os diferenciais, né, e ele vai retornar a diferença de um movimento, né? Ele vai retornar o diferencial em metros e o fator de conversão. Bom, essa função aqui, ajustar MHS, ela vai ser responsável por você modelar, para modelar a equação do MHS amortecido, certo? Ela tem uma subfunção aqui, modelo, que você vai dar os parâmetros para ela, sendo tempo, amplitude, coeficiente de amortecimento, coeficiente de fase e frequência angular. Ela vai te retornar a equação do movimento amortecido simples, né? Que é xt igual a vezes e elevado a menos bt, vezes cosseno de wt mais φ. E como ela vai estimar, né? Como que ela vai modelar o ajuste? Ela vai dar um chute inicial aqui. Aqui tem as variações de tempo x, que são essas coisas que a posição vai variar e o tempo vai variar. Mas ela vai dar um chute inicial aqui. Ela vai pegar, e a amplitude é razoável você pensar que é o máximo da variação com o mínimo. O b é um coeficiente, pelo que eu pesquisei na literatura, de oscilações levemente amortecidas. E o φ, a gente presume que ela começa com a constante zero, que ela assume a fase zero, né, no ponto de partida. Você assume isso. O ômega seria o ômega teórico, que eu acho que eu dou ele lá embaixo, que é a raiz de L, pelo que eu li na literatura também. Ele vai pegar esse chute inicial e ele vai usar essa função, que é da biblioteca... Putz, sempre esqueço. Eu acho que é da SciPy, quase certeza. Que ele vai pegar... E a cada dado que ele receber, ele vai ficar reajustando o modelo, certo? Tanto é que aqui, talvez eu poste no GitHub com a versão que aqui está bem aqui. Tem um parâmetro que limita ela, limita o quanto de iterações ela pode fazer, né? Eu testei com 5 mil, 15 mil, 25 mil, e assim, no meu código não deu problema nenhum. Ele dá o mesmo resultado, né? Só que eu pensei, imagina se você tem um vídeo tipo de 15 minutos, né? Ou se tem um pêndulo que ele amortece muito devagar, ou amortece muito rápido, que seja. Não, amortece muito rápido não vai dar problema, né? Mas se tem um vídeo de 10 minutos, eu imagino que talvez daria problema, né? Então era bom você... Acabei de ver que tem um negócio errado aqui. Era bom você limitar ela, talvez, né? Aqui, a minha amplitude estava dando negativa de vez em quando. Daí eu fiz esse ajuste, para caso ela dê negativa, você ajusta a fase e continua tudo certo, né? E essa minha função, ela vai retornar a amplitude do movimento, o coeficiente de amortecimento, a constante de fase e o ômega, baseado nos dados e na aproximação, na modelagem que ela vai fazendo. Essa função aqui, para o trabalho em si, ela não processa vídeo, não é tão importante assim, tanto para física, para computação, para a parte computacional e física do trabalho. Ela é basicamente para você plotar os gráficos, né? Eu acho talvez que eu defino algumas coisas aqui, na real, é importante sim. O período tá com a equação aqui, a frequência, esse Q, ele é o fator de qualidade, que foi uma das coisas que o professor pediu em específico para a gente estimar, né? Que é o ômega dividido por 2b. Aqui a gente tem as variações. Ela basicamente me ajuda a plotar os gráficos e a plotar, se vocês vão ver esse texto, né? Que são os resultados da análise do pêndulo, né? Ela é mais para, assim, facilitar os resultados, deixar estético e bonito para a gente conseguir analisar direitinho depois, né? Aqui a gente chegou na minha, que basicamente usa de todas as outras funções, né? Aqui é tudo muito trivial, não dá demais. Chama aqui, deixa eu ver se eu falo. Aqui que eu defino o ômega teórico aqui. A gravidade sobre raiz da gravidade sobre o comprimento, é isso mesmo. E aqui os parâmetros, chama ela, tudo direitinho. Aqui só, eu tenho quase certeza que o nosso professor usa Linux. Fiquei com muito medo dele não conseguir rodar o trabalho, ter que ir atrás depois para provar que o trabalho funciona.
Então, só isso, mas enfim, nada demais aqui, tá muito trivial. Vamos rodar logo aí porque pra parte que é legal. Ó, terminal, papá. Deu processando o vídeo, deu o número de FPS. Esperar um pouquinho. Aqui abriu na outra tela, deixa eu puxar pra vocês. Ó, aqui, né? Bom, aqui a gente tem o resultado, né? Os gráficos, que posição, como eles foram plotados, perdão, cor, tudo mais, isso tudo tá na Defina Gráficos, né? E tem isso aí também, é muito da biblioteca. A biblioteca desse parte é relativamente um pouquinho mais fácil. E assim, aqui a gente tem a trajetória horizontal do pêndulo, como ele vai variando. Ó, você consegue ver o amortecimento aqui, né? Como as variações vão ficando menores, né? E aqui a gente tem o deslocamento horizontal e vertical. Um dos objetivos do trabalho era você mostrar que, não sei se eu mencionei antes, que o deslocamento vertical ele acaba sendo desprezível com o horizontal, né? Para pequenos ângulos, no caso. Aqui no meu caso, eu levantei muito o meu pêndulo, né? Então você vai ver que aqui deu um quinto e acaba não sendo tão trivial ou tão desprezível assim. Mas isso aí foi erro experimental mesmo, e sim, você ainda consegue modular ele. Tanto é que eu modulo ele aqui, ó. O modulo ele fica, modéstia à parte, na minha opinião, eu achei uma modulagem muito boa. Penei bastante para fazer. E para achar o algoritmo que ficava certinho, certo? Ou como você conseguir montar ele. E então acaba que foi provado, um dos objetivos do trabalho era você mostrar que o deslocamento vertical acaba sendo irrelevante para você modelar uma oscilação amortecida, do MHS amortecido, certo? Aqui a gente tem o gráfico mais legal, que foi mais difícil de fazer, eu acho ótimo isso aqui, que você tem... Será que eu consigo dar um zoom aqui? Não. Mas você consegue ver, se você olhar de perto, que você tem as bolinhas azuis aqui, que são os dados, e você tem a modelagem em cima dele, né? E você consegue ver que ficou, eu achei particularmente, uma das partes, uma aproximação muito boa. Daí aqui a gente vai ter análise do pêndulo físico, né? Comprimento dele, gravidade, todos os parâmetros que a gente usou ao longo do código. Não sei se vocês pararam para ler necessariamente, mas você consegue ver ali fator de qualidade, variação, a frequência angular, a fase inicial, a amplitude, o que assim, ótimo. E, enfim, eu acho que esse é o trabalho. Ó, aqui, se eu fechar e dar Enter, não sei se vocês conseguiram ver lá embaixo, a imagem em si fechou, a imagem que eu estava usando, né? E eu botei para ela salvar no mesmo diretório, né? Daí que você consegue importar, exportar, fazer o que tu quiser com ela, né? E eu acho que é isso. Obrigado aí, valeu professor. Foi mal pelas tosses, estamos recuperando ainda. E pela duração do vídeo também, espero que o senhor consiga ver tudo. E eu acho que é isso, o trabalho foi muito legal.